Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa live de hoje, nessa semana tão especial, em que estamos recebendo um novo sopro, um novo fôlego. Estamos sentindo o sopro de coragem no lançamento de cada música que faz parte do álbum DT20, o álbum Respirar. Nós temos chamado de sopros a cada mês, mais do que uma música nova. A gente medita na essência da mensagem que ela carrega. E esse é o tempo do lançamento da música tema desse álbum. Respirar, ah meu Deus, obrigado, porque eu vivi para ver este dia chegar. E essa música, ela, assim como tantas outras músicas minhas, reflete uma busca incessante que eu tenho por cura interior, por estar plena, vivendo tudo que o Senhor preparou para mim a cada dia. E eu fui bastante vulnerável e corajosa em compartilhar a minha luta contra a depressão. E nessa minha busca, o Senhor colocou tantas pessoas no meu caminho. E uma delas é a doutora Esli Carvalho. Eu conheci a doutora Esli num congresso do Diante do Trono. A minha cunhada, Daniela Bessa, é terapeuta, é psicóloga e ela também está sempre participando nos nossos congressos e trazendo indicações de livros. E ela foi quem me falou sobre um livro da doutora Esli. Você já pode ir anotando, porque ela tem vários livros para depois você procurar e ler. O livro Quando o Vínculo se Rompe. E foi um dos bate-papos mais acessados até hoje, falando sobre o divórcio, sobre essa dor na vida, né, de uma mulher, de um homem, enfim. A doutora Esli foi muito usada por Deus naquele congresso, naquela palestra, e ela me presenteou com outros livros dela. E assim eu comecei a ler o que ela escreve e me chamou muita atenção a metodologia EMDR, que é uma das formas, uma das terapias usadas na psicologia. E a doutora Esli ficou assim no meu radar. Eu fiquei com muita vontade de tentar fazer a EMDR com ela. Os anos foram passando, a gente chegou a tentar marcar e veio a pandemia. E eu sei que eu tive a oportunidade de fazer terapia já com outras metodologias, todas são muito boas, mas eu estou muito contente, muito alegre, porque finalmente chegou o tempo e nas semanas recentes eu tenho estado em terapia com a doutora Esli, tem feito uma diferença muito grande para mim. Eu posso dizer, eu posso testemunhar aqui que o EMDR, ele é muito rápido. Ele é muito rápido e eu quero muito que a doutora Esli, ela nos explique mais sobre essa metodologia e também fale com muitos crentes, muitos cristãos que estão nos assistindo, que talvez como eu, hesitem tanto em procurar ajuda profissional. Por que um cristão, por que um crente pode tratar da sua saúde mental, emocional, assim como a gente trata de qualquer outro órgão ou parte do nosso corpo, precisando de um remédio, precisando de um tratamento, precisando de uma terapia, que a gente possa se abrir também para entender a importância de cuidar da nossa saúde aqui, na cabeça, no cérebro e na forma como a gente sente, como a gente percebe. Sexta-feira, a música nova tá aí e por isso o sopro de coragem para não desistir, para avançar, para buscar sermos curados plenamente, corpo, alma e espírito, é o tema da nossa meditação nesse sopro que acompanha a música Respirar. Vamos ver se a doutora Esli já está do outro lado? Vai mandando um aviãozinho para quem você conhece, para que ninguém perca esse bate-papo aqui, uma quebra de paradigmas, e vai ser muito, muito abençoado para todos nós. Olá, doutora Oi, sou eu Esli! aqui. Tudo bem, querida? Tudo bem, aprendendo o Instagram, né? Tá demais, hein? Usando tecnologia, isso aí. A gente também se A encontra gente vai online. aprendendo, né? Vai. A gente também se encontra online para as nossas sessões de terapia e hoje a gente está se encontrando junto com milhares de pessoas, né, doutora Esli? Muito obrigada pelo convite. Não, eu estou muito honrada realmente de poder compartilhar um pouco.
Olha, doutora Esli, quem que eu estou vendo aqui nos comentários? Seu filho na fé, Azaf Ó, Boba. Ele tá o meu aqui, hein, filhote tá aí, ó. Azaf? Eu conheço o Asa há tanto tempo e ele é tão meu filhote que eu ainda chamo ele de Asa. E eu posso, porque ele é do tempo do Asa. Conheci o Asa com 15 anos, em converso. Que Né? fruto, hein? Que fruto! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Não, essa Olha, eu eu vou, emociono até hoje. eu vou desligar os comentários aqui. Um beijo, Azaf, e todo mundo que está aí participando. Depois, no final, eu volto para a gente ler o pessoal escrevendo. Mas eu queria que a gente fosse direto no nosso assunto, porque é um assunto tão rico e tão profundo. E quando eu anunciei a nossa live, muitas pessoas, por direct message, muitas pessoas nas minhas caixinhas têm interagido, estão com o coração tão aberto para te ouvir. A doutora Esli trabalha há mais de 40 anos com a psicologia, né, doutora? E ela... Mas eu fiz 41 anos de formada, não fica até com vergonha. Uau, que bênção! E ela é uma trainer de trainers em EMDR. Ela também é autora. E eu gostei muito no seu perfil de Instagram, tá lá escrito casada, mãe e avó de netos maravilhosos. Ai, meus netos. Doutora Esli, quando a gente fala na psicologia, né, existem tantos caminhos, tantas vertentes, e o EMDR trabalha especificamente com o trauma, não é isso? Mas para começar, o que que é um trauma e por que que o trauma é tão impactante? Ai, que pergunta boa. Sabe que eu acho que a gente nunca se recupera do trauma de sermos expulsos do Éden, né? A gente começou a coisa por ali. Né? Eu acho que esse é o nosso, não só o nosso pecado original, quem sabe, mas nosso trauma original. E as pessoas têm a tendência de achar, eu não sei se eu tenho um trauma, afinal de contas, graças a Deus, né? Nunca fui assaltada, nunca tive uma violência, alguma coisa assim. Mas não é só os traumas do que a Francine Shapiro, né, quem desenvolveu o MDR, não são só os traumas de ter grande que impactam as nossas vidas. Os trauminhas, os traumas de ter pequeno, as experiências adversas, como por exemplo nesse estudo que fala, né, do impacto das experiências adversas na infância, eles também impactam muito a gente. Então, por exemplo, aquele pai que senta do lado da gente todos os dias na hora do almoço e diz: ai, você não está nada, ai, você não presta, ai, você não sabe fazer nada, olha só, já derrubou o leite de novo. E a gente vai incorporando isso no dia a dia, né? E aquilo vai se tornando parte da nossa personalidade. Não é só assim um evento, como por exemplo, o avião desceu de barrigada. Não, aqui é uma coisa que vai sendo incorporada na personalidade. E às vezes isso é mais nocivo do que um assalto, né? Porque a gente consegue resolver um assalto, às vezes em uma questão de horas. Mas essas coisas que vão sendo entranhadas na nossa personalidade, isso vai levar mais tempo. Então, são as experiências adversas. E, o que me consta, todos nós temos isso. Todos nós temos aquela expectativa ainda do Éden, de que a gente devia ter um mundo perfeito, as pessoas deviam se relacionar de uma forma perfeita. Como assim essa pessoa fez isso comigo? Né? Porque a gente tem a expectativa, porque nós temos o imagem de Deus, nós temos a imagem de Deus dentro de nós, essa expectativa divina daquilo que deveria ser perfeito e não é. Então, como fazer para curar isso? Olha, eu sei que o pessoal falava antigamente, psicologia não pode falar em curar. Olha, eu falo em curar sim, senhora. Por quê? Eu acho que se uma pessoa tinha uma fobia de avião, não conseguia subir de jeito nenhum, e depois de 2, 3 sessões de MDR, ela sobe, ela foi curada de uma fobia. Eu penso assim. Então, o que aconteceu? Em 87, a doutora Francine Shapiro, que hoje faz 2 anos que ela partiu, né? Então, justamente caiu nessa data, né? E eu faço até essa homenagem a ela, emocionada porque eu a conheci, inclusive ela foi minha formadora, tive esse privilégio de ter sido formada por ela e ela me encaminhou em muitas coisas. E quando ela queria alguma coisa da América Latina, ela escrevia e dizia: eu quero isso, e a gente disse: sim, senhora. E hoje faz 2 anos que ela partiu, muito jovem, mas nos deixou um legado importantíssimo. E em 87, ela estava se recuperando de um câncer, e ela estava chateada, e ela caminhou no parque, e ela se deu conta que ao mover os olhos, umas coisas ruins que ela estava sentindo se dissiparam. E aí ela começou a fazer de novo com um pouco mais de intenção, e se deu conta que funcionou. E aí foi fazendo
alguns experimentos com pessoas, com soldados, veteranos de guerra do Vietnã, pessoas que sofreram assaltos, coisas assim, e começou a se dar conta que isso se repetia. Então, para encurtar a história, ela desenvolveu o que ela chama de terapia de dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, que é o que imita o que nos acontece quando a gente dorme, né? Lembra que a gente tem aquele ciclo do sono que tem um movimento rápido ocular, e é quando a gente sonha. Então, quando a gente sonha, a gente processa essas coisas, e aquilo que aconteceu com a gente arruma quimicamente, neuroquimicamente, vai para o arquivo e pronto. Mas nós temos experiências, e muitas na vida, que a gente não consegue explicar por quê, a gente não consegue, o nosso cérebro não deu conta de reprocessar isso de uma forma apropriada. E aí trava. Para mim, a melhor metáfora disso é a mulher de Ló. Lembra daquela história, né? Que a mulher de Ló olha para trás e congela, né? E ela fica eternamente olhando para o passado, para a tragédia, para a desgraça, né? Para o desastre. E às vezes tem aspectos da nossa personalidade, né? Coisas que não se desenvolveram. Por quê? Porque travou ali, né? Para ali. E a gente fica... Então, tem coisas que parecem que a gente relata como que se tivesse acontecido ontem às 10 horas da manhã e faz 20 anos, né? Quantas vezes eu vi isso com pacientes, né? Por quê? Porque o nosso cérebro não conseguiu digerir, não conseguiu, né, metabolizar. Então, o que o MDR faz? Tem um protocolo, é científico, inclusive, é uma terapia hoje, das duas terapias, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como apta para tratar traumas. Então, hoje tem mais de 200 estudos, tem tomografias e SPECs, inclusive alguns estudos que eu fiz com colegas sobre fobia de agulha. Gente, os médicos não acreditavam, né? Do pré e pós. I told you so. Eu te falei que a gente conseguia mostrar 3 sessões de MDR e a gente tratou 2 pessoas. Foi um projeto piloto com fobia de agulha, em 3 sessões resolveu. Uma, inclusive, engravidou depois porque ela tinha medo de agulha e o outro conseguiu trabalhar tranquilamente, porque não podia nem ver fotos, não podia nem ver. Então, a gente pede para a pessoa pensar naquilo de acordo com um protocolo para localizar no cérebro e a gente aplica a estimulação bilateral, que normalmente é visual, mas que pode ser auditivo ou pode ser tátil também, porque às vezes tem pessoas que não podem fazer movimento visual. E isso dá um arranque para o cérebro fazer aquilo que Deus criou o cérebro para fazer, sabe? Então, isso que eu acho tão belo. Deus nos deu uma capacidade de realmente responder a esses traumas, né? Esse trauma do Éden, que a gente, né, perdeu esse paraíso. Ele, na sua misericórdia, nos deu uma forma da gente poder curar, né, e viver cada vez mais funcionalmente, mais adaptativamente. Então, o cérebro tem esse arranque e ele vai reprocessando. Não é uma coisa que a terapeuta faz. Não, o cérebro do paciente vai lá, acha, e às vezes, assim, puxa lembranças que a gente nunca ia imaginar que estivessem ligados com aquilo, pum, né, e vai reprocessando. E depois que ele reprocessa, aí sim ele vai para o arquivo da memória antiga. E aí ele fica guardado no passado. Porque no lugar de passar no passado, não tem que ficar perturbando a gente, assim, né? Aqueles fantasmas que vêm de madrugada resolver a vida da gente às 3 horas da manhã. Oh, vamos resolver os problemas do mundo. Não, não é para ser assim, né? E isso é uma coisa fantástica, não? Eu te dou um exemplo muito interessante. Eu tenho uma amiga que cada vez que ela entrava num lugar e sentava debaixo de uma luz forte, ela ficava com dor de cabeça, assim, enxaqueca mesmo. E já era tão notório na família que até os filhos diziam: mãe, não senta aí que você vai ficar com dor de cabeça. Então ela já entrava nos restaurantes, né, nos lugares, vendo onde é que ela ia sentar. Um dia ela fez uma sessão de MDR para trabalhar uma cirurgia que ela tinha tido recentemente. E o cérebro puxou uma lembrança dela de lá atrás, de uns 15, 20 anos antes, quando ela quase morreu numa cirurgia de barriga aberta, aquelas assim, sabe? E, de repente, no meio do reprocessamento, ela recupera a lembrança de ter despertado no meio da cirurgia. Ela acordou. Ela acordou, e onde é que ela estava? Debaixo das luzes fortes da sala de cirurgia. E ela disse assim: eu não senti dor da cirurgia, mas aquela dor nos olhos, sabe? Quando eu abri os olhos, aquela luz forte, a náusea da anestesia, né? E eu só falei alguma coisa assim, claro,
Os médicos só cutucaram o anestesista, fizeram ela dormir de novo. E foi uma recuperação tão delicada, quase morreu na cirurgia e tudo, que ela não se lembrava mais. E não eram os médicos que iam lembrá-la, né? Pois ela reprocessou em uma sessão. Ela reprocessou essa lembrança. Ela nunca mais teve uma enxaqueca. Isso tem anos, 5, 6, 7 anos. Nunca mais teve. Então, é um negócio interessante como Deus nos deu essa possibilidade agora. Assim, eu digo que a gente não faz mais terapia como antigamente. Deus nos deu a capacidade agora de poder entrar nessas lembranças, a porta de entrada nas lembranças, reprocessar e arrumar essas lembranças. E de uma forma definitiva, porque como isso muda a lembrança neuroquimicamente no cérebro, a gente vê isso com tomografias, a gente vê o pré e pós, né? Não tem recaída. Então, aquilo que arrumou, arrumou para sempre. É muito difícil, assim. As pessoas às vezes voltam com outros aspectos da dificuldade, mas por aquela coisa que ficou bem reprocessada, nunca mais, acabou. Meu Deus, isso é maravilhoso! E a senhora é uma profissional cristã. E eu sei que a maioria das pessoas que nos assistem são crentes evangélicos, católicos, sérios no cristianismo. E às vezes ficam ainda com um temor de procurar um profissional, um terapeuta, que não vá, tipo, poxa, mas vai mexer aqui no meu cérebro, né? Por que que o EMDR? Por que que a gente pode relaxar e confiar a nossa vida, abrir o nosso coração e sermos guiados por um profissional cristão a acessar esses lugares e reprocessar esses traumas? Por que que a gente pode confiar? Uma pergunta boa. Olha, eu acho que assim, para mim o MDR é uma das terapias mais amigáveis, né? Que a gente pode falar assim, Christian user friendly, né? Para o cristão. Por quê? A Francine nos ensinou, isso eu ouvi da própria boca da Francine, que dizia assim, o MDR nunca tira de nós aquilo que é verdadeiro, aquilo que é funcional, aquilo que é necessário. Tanto é que quando a gente estrutura o protocolo, a gente estrutura, inclusive perguntando quais são as mentiras, a gente chama isso de crença negativa, mas qual é a mentirinha, né? Como dizia uma paciente, qual é a mentira? Você já sei, você está querendo saber qual é a mentirinha que eu acredito. Porque quando a gente tem experiências mal processadas, a gente acredita em mentiras. Né? A pessoa acha assim, eu sou culpada porque o outro armado quis me estuprar e eu não me mexi, não fugi. Não dava, né? Dizer assim, a gente congela nessas situações. Nem é uma questão de poder fugir ou não. Eu sei que não é minha culpa, mas eu sinto que é, eu penso que é. Né? E essas são as mentiras. Então, as mentiras, no reprocessamento, elas se desfazem. Mas a verdade, ela aparece. E nós sabemos que toda verdade vem de Deus. Porque Deus é a verdade, né? Ele é a verdade. Ele é a verdade verdadeira, se a gente pode falar assim. Então, o MDR nunca mexe naquilo que é necessário, naquilo que é preciso, naquilo que é bom para a pessoa, nas suas crenças. Por mais que alguém possa dizer, o meu cérebro não faz isso. Nós temos um mecanismo interno cerebral que Deus colocou lá dentro, que não permite que essas coisas aconteçam. A pessoa sempre está no controle, né? Não é uma hipnose, aquela moda antiga. Assim, que não é hipnose. Essa latinha, esse cachorro. Não é assim. Já me perguntaram isso, se não é hipnose. Sempre perguntam. Não é uma hipnose, a pessoa sempre está no controle, ela sempre pode pedir para parar, né? Se tiver meio over, às vezes tem umas lembranças que vão combinar, né? Assim, devia ter acontecido com o inimigo da gente. Ai, Deus. Perdão, Senhor. Mas, assim, umas coisas horríveis que a gente escuta, né? E isso também eu acho que é uma das coisas bacanas. Não é uma terapia da fala. Então, às vezes as pessoas, assim, têm vergonha de contar o que aconteceu. O abusador, né? Por exemplo, assim... Ou situações, assim, às vezes até de guerra, né? De massacre, assim. A gente não tem que ouvir o paciente falar para poder ajudá-lo. Basta com que o paciente pense. Ele precisa pensar. Porque a gente tem que localizar no cérebro. Então a pessoa pensa, e eu às vezes falo, eu trato com homens, assim como com mulheres, e às vezes tem umas coisas que a gente não precisa ouvir. Eu sou terapeuta, mas eu também sou mulher, né? E eu acho que a gente tem que ser transparente e verdadeiro. Então eu digo, tem umas coisas que eu não preciso ouvir. Se eu precisar ouvir, se for necessário, eu escuto. Mas tem umas coisas que a gente não precisa. E às vezes as pessoas têm vergonha de falar.
Ou, às vezes, as pessoas não têm palavras para explicar, porque o trauma, ele fica normalmente num lado do cérebro e a fala fica do outro. E as duas partes não estão se falando. Então, o que o MDR faz é ajudar a linkar, né, aquelas partes nossas que nos ajudam a trabalhar, a funcionar, assim, a metabolizar, com a parte que está mal. Né? Então, aquela parte que está mal, os recursos, e eles começam a falar. Então, a lembrança está aqui. Então, eu não consigo explicar o que me aconteceu. Depois de um reprocessamento, a pessoa te explica. Olha, foi assim. Ele desceu do ônibus, ele tinha assim. Sabe? Aí elas têm palavras. Porque às vezes não tem palavras para explicar mesmo, porque ficou dissociado mesmo. Então, a gente faz essa integração. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas. Porque Deus nos criou para sermos íntegros no sentido de inteiros. Né? Espírito, corpo e alma devem ser tudo junto. E são. Tanto é que assim, a gente vive uma experiência emocional como minha amiga e isso acaba dando uma dor de cabeça, né? Deixa eu fazer uma pergunta linkada com isso aí. Faz. Dos livros que a senhora escreveu, assim, fenomenal, que chamou muito a minha atenção, fala exatamente da ligação entre os traumas emocionais e as doenças na vida adulta. Vamos falar um pouquinho sobre isso e como que o MDR tem, novamente eu vou usar a expressão, curado pessoas? Olha, esse estudo chama um estudo ACE pelas letras do inglês, né? Que chama Adverse Childhood Experiences, que são as experiências adversas da infância. Inclusive, se você puder dar o link para o pessoal, porque assim eles podem assistir a palestra, né, o vídeo do estudo, porque ele é longo um pouco, e também podem até fazer a sua autoavaliação, né? Porque é uma escalinha de 10 perguntas, e aí a gente começa a ver, opa, eu nunca imaginei que isso poderia ser considerado uma experiência adversa. Os teus pais se separaram uma vez antes dos 18 anos? Olha só. Essa é uma das perguntas, né? Você não teve comida suficiente, negligência, não trata... Outra pergunta. Você conviveu com alguém que foi encarcerado? E assim vai. Então, são perguntas muito interessantes. Esse estudo eu li 1 ano depois que eu comecei a me recuperar de um câncer de tireoide, que graças a Deus já faz 7 anos. Aliás, fez 7 anos semana passada. Deus seja louvado. Eu não sou considerada curada. E me impactou muito. Porque foi um estudo que eles fizeram com 17.421 pessoas. Muita gente. Muita gente. Quer dizer que é uma amostra que não dá para discutir. Né? É indiscutível. E eles acompanharam inicialmente por 2 anos, depois mais 15 anos e continuaram. E o que eles descobriram? O vínculo entre as experiências adversas da infância e as experiências, né, as doenças físicas na vida adulta. Então, assim, um ACE de mais de 3 ou 4 é capaz de te enfiar no hospital com 50 anos. E a gente não imagina, hospital como diabetes, câncer, depressão, fibromialgia, doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, pressão alta, que a lista vai, sabe? Então, quando a gente vai trabalhar essas coisas, a gente começa a ver que essas experiências, e quanto mais, pior, né? Porque aí vai ficando cada vez mais complicado. E muitas vezes essas experiências, elas não vêm sozinhas, né? Se a pessoa tem, por exemplo, um pai alcoólico, então às vezes tem abuso sexual, tem abuso físico, tem insultos, né? Às vezes falta comida, porque o dinheiro foi para bebida, às vezes tem negligência, não lavaram a roupa direito, tinha que ir para a escola com roupa suja, ou a mesma roupa, né? Aí tem umas histórias tristes, né? E a notícia boa é que a gente pode tratar essas crianças internas, né? E pode ajudar os adultos, né, a se recuperarem, né, dessas lembranças difíceis. É um estudo impressionante, a gente colocou lá na Praça do Encontro, né? O meu ministério tem esse pequeno site, a gente é muito modesto, muito pequenininho ainda, e a gente colocou lá para as pessoas poderem assistir, está no YouTube também, porque assim, eu facilito isso de graça para todo mundo tem que ouvir isso. Gente, eu quero abrir parênteses aqui, porque a doutora Esli, ela é conhecida mundialmente como essa embaixadora do EMDR, e isso não é só no meio cristão, mas o praçadoencontro.com.br é um ministério realmente que ela está iniciando para servir o corpo de Cristo,
para treinar pastores, líderes cristãos, leigos também, porque muitos podemos ser, né, esse lugar de acolhimento, de restauração. E lá também, no praçadoencontro.com.br, ela tem a barra Procure um Profissional. Para você que quer um profissional cristão para te atender, já existe uma série, já existem vários treinados, inclusive pela doutora Esli, que são recomendados ali. E ali também muitos outros recursos, né, doutora Esli? Como seus livros estão todos ali, cursos que estão sendo preparados. A gente pode ficar bem antenado com essa novidade maravilhosa que é a praçadoencontro.com.br. Então, conta pra gente, você estava continuando aí, eu te interrompi, me perdoa. Não, eu acho assim, importante esse estudo no sentido, assim, e realmente, vai lá, e se alguém precisar, inclusive dos PowerPoints para dar palestra, pode pedir, tá no YouTube, eu dou, sabe? Isso não é marca registrada minha, eu quero que essa notícia saia para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E aí a gente vê a importância de quê? Da gente tratar bem as crianças, da gente ter escola dominical, da gente ensinar as nossas famílias, né? Como ser mãe, como ser pai, como lidar. A gente sabe que isso é importante. Só que quando a gente vê isso no concreto, né? A gente vê, uau, isso pode impactar o meu filho. Isso pode realmente fazer uma diferença na vida da minha filha. Ela pode adoecer quando for grande. Então, isso nos dá também... Tem coisas que a gente não muda pela gente, né? Mas em função dos nossos filhos, eu sei, a gente muda. Pelo menos a gente se esforça em fazer terapia, uma oração, Uau. né? Isso aí, mais uma pergunta que me veio, hein? Por causa dos filhos. Lendo seus livros, eu me lembro de ficar muito assim, impactada, chocada, né? Com esse estudo ACE. Eu assisti já várias vezes esse vídeo que tá lá postado, até coloquei o link no meu stories, porque é muito dramática, muito intensa a situação do trauma nos primeiros anos. A gente quer ser curado da nossa criança interna e quer preservar os nossos filhos. Por eles, a gente também tem que buscar a cura, né? E uma coisa que eu li é algo que é bem contraditório com o que a gente ouve por aí. A senhora afirma que é melhor que os pais continuem casados, se esforçando para permanecer nesse casamento, ao invés de um dizer que existe por aí. Ah, vamos separar enquanto as crianças são pequenas porque elas não vão sentir tanto. Isso não é verdade? Não, não é verdade. Sabe, eu sou de imaginar, assim, às vezes vai envelhecendo, né? A gente começa a se dar conta de como o mundo mudou. Eu sou de uma geração, quando eu era criança na escola, tinha um menino que os pais eram divorciados. Ai, os pais dele, os pais são divorciados, entendeu? Aí veio a lei nos Estados Unidos, o que eles chamam de no fault divorce, que é o divórcio sem culpa. Então, não tinha mais que provar, né, que houve adultério, que houve engano, para poder se divorciar. Porque antes não era fácil assim de se divorciar como é hoje em dia. Aliás, mesmo no Brasil, eu sou testemunha ocular, né, em junho de 1977, quando passou a lei do divórcio, jamais pensando que aquela lei fosse me beneficiar, porque você sabe que eu sou divorciada de muito jovem e voltei a casar, em agosto faço 30 anos de casada com o meu marido maravilhoso, né, meu viúvo de estimação lindo. E então as pessoas começaram a se divorciar e se separar como se fosse assim, trocar de roupa. E hoje, mesmo dentro da igreja, né, pessoas que vêm de uma formação religiosa, inclusive mais antiga, os índices de divórcio dentro da igreja são quase iguais como fora da igreja, né? E eu sou sexta geração de evangélica, o que não é vacina. Eu posso prometer, minha família nunca foi perfeita. Mas eu acho que a gente herda valores, herda as orações, né? Eu sou abençoada até hoje, com certeza, pelas orações dos meus avós, a minha avó, as duas, né? Da minha sogra, que foi missionária na China, né? Eu tenho certeza disso. Quando meu avô morreu, o que mais senti foi perder a pessoa que eu sabia que orava por mim todos os dias. Sabe? Isso eu tinha até arrepio. Então, o que acontece? As pessoas começaram a se separar facilmente, porque foi perdendo o estigma, né? Eu ainda, com nem 30 anos, quando meu primeiro marido me deixou,
né? Ainda era assim, esse negócio de ser divorciado na igreja era muito complicado. Meu Deus do céu, essa daqui acabou a vida dela. Nunca mais ela vai poder fazer mais nada na igreja, nem levantar os olhos, né? Porque o divórcio era pecado sem perdão. Graças a Deus, pouco a pouco, isso tem mudado. Mas em compensação, o que acontece? Quando as crianças são pequenininhas, elas podem não expressar com palavras o seu sofrimento. Mas elas sentem tudo. O nosso corpo sabe tudo, guarda toda a lembrança desde a nossa concepção. Desde a concepção, o corpo guarda a lembrança. Da concepção. E eu dou testemunho, inclusive, de coisas que eu sei corporalmente, que foram depois confirmadas pela minha mãe, aos 2 meses de estar concebida. Eu sei. Foi. Assim, o corpo lembra, a mente não lembra, mas o nosso corpo sabe. Então, tudo, essas células vão se multiplicando e essa sensação, esse conhecimento corporal fica com a gente. Então, a criança começa a realmente ter uma capacidade mais cognitiva com 24 meses, com 2 anos. Então, ela vai se expressar nesse sentido, já mais velha. Mas porque ela está com 1 ano, não quer dizer que ela não está sofrendo. Então, quantas vezes a gente vê regredir, né? Volta para as fraldas, você estava saindo das fraldas, volta para as fraldas, né? Começa a bater nos outros, morde, né? Tem esses comportamentos. Ah, não sei o que deu nele. Eu sei o que deu nele, né? E assim, essas coisas assim engraçadas, né? Como a gente vê as crianças que moram lá dentro. Eu me lembro de um jogador de futebol uruguaio que se incomodou com o adversário e mordeu. Lembram dessa história? Mordeu. Assim, o adversário mordeu. Ele levou penalidade, mordeu. Eu me lembro que eu virei para minha mãe e disse: quantos anos você acha que tem esse menino aí? Uns 2 ou 3? Quando a gente morde, assim, é nessa idade que a gente morde. Não consegue lidar com a raiva, não consegue lidar com a frustração. Mete o dente, né? Eu fiquei só olhando. Para você ver como tem gente que mora lá dentro que mesmo com 30 anos faz de 3, né? Então, o que acontece? As crianças vão se criando, né, com essa ruptura, né? O que aconteceu no Éden? A ruptura. Nós tínhamos uma intimidade com Deus, uns com os outros, consigo, perfeita. Né? Naquele momento, tudo isso se rompeu, tudo isso rupturou. Né? Então, o que nós passamos fazendo na vida? Sarando, né? Reparando. Né? Eu tinha um amigo muito querido que dizia assim: eu acho que todos nós fazemos parte do clube de pecadores anônimos. E a vida inteira vamos fazer dos 12 passos para ver se a gente se recupera do pecado, porque é isso aí. E eu acho que é isso mesmo, porque como eu acho que pecado e trauma caminham juntos, a gente vive o resto da vida se recuperando das coisas que aconteceram, especialmente nos primeiros 5 a 10 anos. Né? Mas até os 18, 20 anos é quando estudaram o ex. Então, esse impacto, tanto que os teus pais se separaram, não é que divorciaram, se separaram uma só vez antes dos 18 anos, olha o impacto. Mesmo entra como um ponto na escala de é um ponto na escala do ex, né? Então, por que, doutora, não tem recurso para lidar com aquilo. Elas não têm, sabe, capacidade de autorregulação, de reagir, de digerir aquilo. E aí, aquilo ali fica. Agora, existem situações, né, Ana, em que as pessoas precisam se separar. Crente ou não crente, existem situações de exposição de perigo, né, de perigo da vida, sabe? Assim, não se separar é pior, tá? Então eu não vou dizer assim, tem que ficar junto a qualquer preço. Não, eu não sou dessa turma não, sabe? Mas também a gente não troca de parceiro como se fosse trocar de roupa, né? E a gente vê muito, não deu certo, tchau. Né? Então a gente vê gente com 2º, 3º, 4º casamento. Eu fico chocada ainda, assim, eu sei que é assim, mas é assim. Mas a gente tem que ter esse cuidado de entender que as crianças precisam de estabilidade, de previsibilidade, de rotina. Né? Eu tinha um psiquiatra e supervisor meu, que não era nem cristão, ele dizia assim, que as crianças precisam de 2 coisas, amor e limites. O que a Bíblia ensina? Se você ama seu filho, afeto, você disciplina seu filho, limite. Não é que você bate no seu filho, você dá limite. Meu filho, isso não dá para fazer. Não, você não vai atravessar a rua sem segurar na mão da vovó, porque o carro pode te atropelar. Não, o não protege. Né? Jesus dizia sim, sim, não, não. A gente tem que ter os 2 no vocabulário. Sim e não, sabe? Porque é o não que nos protege. Então,
A gente tem que pensar bem essa coisa de família. Inclusive, eu queria até te falar, a gente está promovendo um livro hoje para os nossos ouvintes. Nós fizemos uma promoção 24 horas, chama Cuidando da Família. Né? A gente vai colocar aí nos links para as pessoas poderem comprar. Nós estamos fazendo uma queima especial, uma promoção especial, né? Justamente para quem... E a gente fala, por exemplo, o primeiro capítulo fala da importância do pai. Né? Eu tinha um amigo que disse assim, eu não vou para a igreja no domingo do Dia dos Pais, porque eles só sabem falar mal da gente. Eu sou um bom pai. Eu fiz tudo certo, sabe? Eu agi de mal. Por que eu nunca tenho um elogio? Eu vou para a igreja e todo mundo... Mãe? Meu Deus, mãe é maravilhosa, sabe? Deus no céu, é a mãe na terra. Agora, pai, porque não dá bola, porque abandona, porque divorcia. Eu não fiz nada disso. Aquilo, olha, eu nunca esqueci dessa conversa. E eu falo nesse livro, nesse capítulo, sobre pai é um negócio tão importante que Deus se deu ao trabalho de dar um pai terrenal para Jesus. E na vida judia dessa época tinha duas coisas que o pai tinha que ensinar. A Bíblia de cor, né? Tinha que saber, porque muitos não aprendiam a ler. E como Bíblia não era assim, vai na esquina e compra, né? Tinha que memorizar. A gente vê que Jesus sabia, assim, trechos inteiros de cor. Né? Não era porque ele era filho de Deus, é que ele teve um pai que ensinou. A outra coisa que a gente vê, que a gente sabe, tinha que ensinar na profissão, para não roubar. Né? Ele tinha que poder se sustentar e sustentar a família, sustentar seus filhos. Né? Mãe ficava em casa, cuidava de menino, fazia todo o serviço de casa, que é muito trabalho, né? E pai provia. Né? Então, a gente às vezes esquece de que filho, assim, Deus teve esse plano de família, de mãe e de pai juntos para sempre. Né? Esse é o propósito perfeito de Deus. A gente vive sempre isso? Não. Às vezes o pecado, o trauma, atravessou o samba na nossa vida, é verdade. Eu vivi isso. Minha filha era muito pequenininha, tinha 2 para 3 anos. Deixou marca? Deixou marca. Né? Eu tive algum controle sobre isso? Muito pouco. Né? Então, a gente faz o quê? MDR. A minha única pena com a MDR é que nessa época ainda não existia. Porque, tanto sofrimento que eu acho que eu teria me poupado se eu tivesse tido, né, MDR nessa época, mas não foi. Mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão restaurador, Ele realmente nos devolve tudo aquilo que o gafanhoto comeu. Então, quando minha filha tinha 10 anos, eu me casei com um viúvo e realmente, assim, tem restaurado, né, na minha vida e na vida da minha filha. Ele é o Gramp dos meus netos, ele é o avô adorado, porque eles não têm nenhum dos outros avós, os avós, né, não sei lá, são vivos, os dois morreram um atrás do outro, né, logo depois que a minha filha casou. Então, o avô que eles têm esse, e eles têm um avô que adora, meu Deus, Gramp, é um tal do Gramp pra cá. Então, eu acho importante a gente ter essa noção de que não é que eles não vão sentir. Vão sentir até mais. E não tem os recursos emocionais para lidar com aquilo. E a gente faz MDR com criança pequenininha, hein? Que legal! Tem que estar vivo e respirar para a gente poder fazer MDR com criança. Claro que a gente ajeita, adapta. Não é a minha área de expertise, né? Mas eu conheço muitas terapeutas, dou aula disso na formação, de como trabalhar com criança. E a gente já tratou coisas impressionantes. Eu me lembro de uma colega que tratou uma criança que teve um parto muito difícil, não parava de chorar, foi lá e começou a fazer o tratamento. Ela era formada e a criança foi acalmando, dormiu. Agora, imagine tratar trauma de nascimento, porque tinha sido um parto de 2 dias. Tratar trauma de nascimento na hora em loco. O que representou isso para o resto da vida dessa criança? Né? Uma mãe que foi assaltada aos 5 meses de gravidez. Né? E o filho na prisão de ventre que ninguém curava. Ela levou para uma terapia, ela fazia terapia com uma colega que atendia criança e reclamou, traz o bebê aqui. Botou a criança nas pernas da mãe, com as perninhas para fora, virou para a mãe. Conta o que aconteceu com vocês no assalto. E enquanto a mãe ia contando, ela ia fazendo a estimulação bilateral. Acabou. Meu Deus. Acabou. Porque criança tem pouco quilômetro rodado de rede neuronal, né?
Então, eles respondem muito de perto. Tem que adaptar, tem que ser bem feito. Tem criança com trauma complexo, porque viveram múltiplos, esses meninos que a gente via, né, na rua, essas coisas assim, que fugiram de casa, porque, né, é outra história. Mas essas coisas mais comuns que acontecem com os nossos filhos, isso daí, ixi, isso daí resolve, ó, rapidinho. Então, se a gente perder esse medo, se a gente encontrar um profissional cristão, se a gente usufruir dessa bênção que é toda a ciência, a neurociência, a psicologia, tudo que tem sido já descoberto sobre o funcionamento normal do nosso cérebro, que só precisa de um estímulo, a gente vai ter muitos benefícios e vai se poupar e poupar os nossos filhos de muito sofrimento, né? Doutora Esli, eu quero fazer tantas outras perguntas, nosso tempo está passando tão rápido. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Sobre depressão. Tem muitas pessoas me perguntando sobre isso, porque eu compartilhei que a música tema do nosso novo álbum, que está sendo lançado nessa semana, é sobre a minha jornada, né? De querer viver, né? Então, essa vontade de morrer, esse desânimo, essa vontade de não existir, essa tristeza tão profunda. Muitas pessoas me perguntando, será que eu devo tomar um remédio? Não devo. Pessoas que já tentaram muitas terapias. O que a senhora pode nos dizer? Vamos por partes, já dizia o esquartejador. Meu pai falava assim. Eu acho que tem várias coisas. Tem a questão do remédio, tem a questão da depressão. Vamos uma por uma. A depressão normalmente tem uma de 3 causas, né? Antigamente a gente falava muito em depressão endógena, que a pessoa nascia com aquilo, que não sei o que mais. Cada vez mais a gente vê isso menos, porque hoje tem medicação, tem tratamentos, né, que podem evitar isso. E hoje é uma minoria das pessoas que sofrem desse tipo de depressão, que te põe no hospital mesmo, sabe? É uma coisa assim que, né, grave. A grande maioria das outras depressões, elas são armadas por 2 situações que podem existir juntas ou separadas. Uma é um luto mal resolvido, né? Luto é um negócio complicado, assim, a perda, né? A perda com 1 ano, 2 anos, né? As crianças que perdem um pai, uma mãe, né? Muito criança, e a gente está vendo isso, infelizmente, muito com a pandemia, né? Que nessa última onda, né, a idade média de muitas pessoas baixou muito, né? Então a gente conhece agora pais, mães que morreram deixando crianças pequenas, né? Eu tenho uma amiga que a cunhada morreu com 40 anos, deixando 4 filhos de 4 a 14 anos. Então, assim, e assim vai, com 5 anos, com 1 ano, com 9 anos. Assim, então, a gente tem diante de nós, nesses próximos 2 a 5 anos, não só uma pandemia, uma epidemia de perda, né? Realmente de luto e de órfãos. E a igreja, nós como cristãos, né, nós temos uma obrigação, porque Deus fala que a pura religião é cuidar das viúvas e dos órfãos, das mulheres divorciadas e das crianças sem pai, né? Então, isso é nossa obrigação. Nós precisamos meter a mão na massa desse trabalho. Mas eu estou divertindo. Então, uma das coisas é o luto mal resolvido, que pode acontecer quando a gente é muito criança e não tem esses recursos para elaborar essas coisas, ou em outros momentos. Tem um aspecto do luto que é normal, é natural e necessário. Não tem nenhuma MDR no mundo que vai tirar de você a necessidade de você sofrer certas coisas. Você não perde um filho e fica indolor. Se ficar, tá errado. Tem alguma coisa errada. A gente já fala até de luto patológico, né? Coisa que não ficou bem arrumada. Mas tem aspectos da perda que às vezes não ficaram bem resolvidas e que a gente pode reprocessar esses aspectos disfuncionais e a pessoa sofre menos, muito menos. Sofre o que é proporcional. Perdeu 10, sofre 10. Não é que perde 10 e sofre 100. Quando tem assim, essa desproporcionalidade, a gente sabe, tem coisa errada aqui, né? Então, o MDR pode ajudar a elaborar essas perdas, né? E aí sim a pessoa sai da depressão, porque ela fica presa às vezes naquelas coisas tristes, terríveis que realmente aconteceram, né? Ou na sua percepção foram muito maiores do que quem sabe para outra pessoa, mas foi, né?
E a gente ajuda a pessoa, então, a poder trabalhar, digerir essa perda e sair. Aí ela vai sentir saudade, aquela saudade normal, né? Que ela deve sentir, né? Outra coisa é o que chama de raiva engolida. Né? Depressão é raiva engolida. Então, especialmente quando a gente é criança, tem certas coisas que a gente não pode fazer. A gente nem é doida de responder para a mãe, responder para o pai. Você vai para o inferno de botina se você falar mal desse jeito com a sua mãe, com o seu pai, você que não sabe. Ainda mais crente, ainda mais família crente, né, doutora Esli? Que deve ter de raiva engolida. Meu pai bastava olhar assim pra gente, você tá falando do como pra sua mãe? Como é que... Pô, todo mundo pianinho, afinava na hora, né? Tem certas coisas que isso é normal, isso é bom, né? É um limite, é uma disciplina. Honra teu pai e tua mãe, tá certo. Mas tem coisa que mãe e pai faz. Não é interessante que é exatamente esse o conselho de Paulo para os pais em Efésios? Pais, não provoquem seus filhos a ira. Olha que interessante. Não faça bobagem, não faça coisas injustas. Porque a criança, ela tem um senso afinado, muito afinado de justiça. A criança sabe que é certo e errado. A gente nem precisa ensinar muito, né? Ela já sabe. Né? Já vem fazendo assim, sapequinha. Ou então já vem escondendo. Sabe? Ela sabe. Então, quando a gente faz uma coisa injusta com a criança, não deixa ela explicar, não dá razão. Vem o irmãozinho, vem a irmãzinha, vem a irmãzona, né? Vem o irmãozão. A criança, ela fica com raiva. E às vezes ela fica com raiva, e em vez de deixar a criança expressar isso de uma forma apropriada, ouvi-la, né? Não, engole o choro, engole essa raiva. E se você ficar desse jeito, eu vou te dar uma boa razão, uma boa lascada para você realmente chorar é com vontade. Né? Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Muita gente ouve. Então a criança cresce sem poder se defender, o que resulta às vezes em adolescentes rebeldes, e a gente não sabe, não sei o que foi com meu filho, que ele tá tão rebelde. Vai ver como é que ele foi tratado na infância, né? E essa raiva muitas vezes dá também impotência. Então, em algumas pessoas elas se tornam rebeldes, outras pessoas elas vão ficando cada vez mais murcha, porque começa a dar a sensação de impotência. Eu nunca vou poder sair disso, porque a criança não tem muitas saídas. Né? A criança, ela não pode, no princípio, fugir de casa. Né? Ela foge de casa e está na esquina, depois ela volta. Por isso que a gente vê essas crianças que graças a Deus a gente não vê como via antigamente, né? As crianças na rua, porque hoje tem outras soluções, né? Mas isso é terrível, porque uma criança que está na rua porque ela não quer estar em casa, o que está acontecendo em casa? O que está acontecendo em casa que a rua é melhor do que lá dentro? Então tem essa coisa da injustiça. Mas outras pessoas, elas de temperamento, caráter, experiência, criação, elas vão murchando. E tem essa sensação de que não tem saída. E com essa sensação de que não tem saída, eu não posso fazer diferente. As opções que eu tenho, eu não posso desenvolver, não posso cumprir. Então aí ela vai usando essa raiva contra si, vira depressão. No futuro. No futuro. Às vezes no presente ela deprime. E isso vai armando. Quanto mais isso vai... Assim, não é que a gente tem uma depressão. A depressão ela é armada pelas experiências da gente. Então, como é que a MDR faz? Ela vai tratando essas lembranças e ela vai desarmando a depressão. Né? Ela desarma os pilares que sustentam a depressão. Então, aquelas experiências horrorosas, ou de raiva, ou de injustiça, né, ou de impotência, a gente reprocessa e a gente vê... Eu tinha vontade assim de dar... Então, na sua imaginação, faça isso. Porque o trauma também tem muito do passo inacabado. Né? Eu queria ter matado aquele, né, o ladrão e não podia. Aí na sua imaginação você pode. Aqui, lá fora, não pode não. A pessoa pode imaginar. Aí o cérebro meio que se engana e pensa, ai, foi tão bom. Ai, eu devia ter dado uma surra naquele cara que roubou minha namorada. Ai, imagina que você faz isso. Ele imagina... Ai, que coisa boa. Pronto, passou. Porque às vezes a gente tem que pôr para fora um pouco as coisas tóxicas para poder entrar a água limpa, poder entrar o Espírito Santo, né? Essas coisas que vai, o azeite do Espírito que vai nos limpando. Então a gente põe isso para fora. Aí dá para começar a pensar em perdoar. Porque para nós os cristãos, perdão não é opcional. Né?
Lá no Pai Nosso, o pessoal nem sempre lê, né? Assim, ah, e se vocês não perdoarem uns aos outros, o teu Pai do céu também não vai perdoar você. Olha, esse é um dos versículos que às vezes eu penso assim, não precisava estar aí, né? Eita! Como dizem lá em Brasília, eita, trem difícil aí, né? E aí eu, na minha vida pessoal, na vida das outras pessoas com quem me acompanham, mas isso daqui são. Eu dou aula do que eu vivo, né? Como isso é difícil. Porque a gente tem os inimigos na vida da gente, né? Basta ter vivido um pouco mais que... Se até Jesus teve um Judas, imagina se eu também não tive. Não, você não tem. Se não, das pessoas não... E se surpreende. Mas como que me traiu? Como que você nunca viveu uma traição? Porque se até o Senhor foi traído, essa expectativa que a gente tem do Éden de que todo mundo deveria ser bom e tratar bem e ninguém é perigoso, né? Então, tem muito dessas coisas que a gente tem que resolver. Então, a gente bota para fora esse veneno, essas coisas tóxicas, de uma forma apropriada, aí dá para entrar o perdão. E o perdão é uma decisão e ele é um processo. O perdão não diz assim, eu vou fazer de conta que não aconteceu nada. Conta para outro. Mas o perdão é assim, eu sei o tamanho da maldade que você fez comigo. Você aprontou comigo. Eu sofri anos pelas coisas que você me fez. Mas eu estou decidindo diante de Deus, depois de ter imaginado até do que queria morrer. Mas eu resolvi diante de Deus que eu vou começar a soltar isso. Hoje eu decido perdoar. E todos os dias eu vou perdoar mais um pouco. E vou orar pelos meus inimigos. Eu vou orar pela pessoa que me fez mal. Eu vou pedir a Deus que essa pessoa seja convertida. Vou pedir que o coração seja convertido ao Senhor, né? E um dia a gente consegue pensar naquela pessoa e pensar, ela também é fruto dos traumas dela, né? Dos traumas que ela viveu, dos traumas dos pais. E aí a gente tem misericórdia. Aí a gente tem compaixão, que é o que Deus tem conosco, né? Eu sei do que você fez, Cesli. Eu já sei do que você viveu, eu entendo o que você fez, né? Mas mesmo assim, eu escolho amar você. Eu escolho ter você como minha filha. Não tem nada que possa me separar você do amor que eu tenho em você, por você, em Cristo Jesus. E aí vem a nossa alegria, sabe? Então aí a gente consegue perdoar, né? Soltar e a depressão, né? Então, tá bom. Agora dá para viver de novo. Dá para viver legal, porque isso foi para o seu lugar, aquilo foi para o seu lugar, eu perdoei, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora limpei, agora eu posso olhar para frente. Porque a depressão tem muito de olhar para trás, às vezes nem é conscientemente, é porque aquelas coisas de trás, né, por isso eu gostei muito do nome que você usou para nossa live. Eu amei, amei, amei. Porque é verdade, às vezes a gente está refém do nosso passado. Quero aqui abrir um parênteses, agradecer a minha equipe maravilhosa que me ajudou a sugerir esse nome. Não sejamos reféns dos nossos traumas. Não reféns, né, doutora Esli? Não reféns. Hoje não justifica mais. Todo mundo tem a possibilidade de poder andar nesse caminho, de soltar esse passado. Mas a gente tem que arrumar esse passado para ele ir para o passado. Às vezes a gente tem que trazer esse passado para o presente, arrumar, limpar, né? Costurar, jogar fora as porcarias, fazer convalescença, dar tempo ao tempo também, sabe? E aí a gente olha para frente, a gente vive o presente, a gente olha para o futuro. Mas enquanto a gente está presa, olhando para trás, que nem a mulher de Ló, olhando para as coisas que me aconteceram, aquilo foi horrível, mesmo sem querer, né? Porque o trauma faz isso com a gente. Nos obriga a pensar coisas que a gente não quer pensar. Sabe aquela coisa? Eu vou mudar de assunto mental. Daqui 15 minutos, estou lá de novo. Sabe? O trauma impede a aprendizagem, né? Como é que você aprende as 4 operações se você não sabe se seu pai vai vir para casa bêbado ou sobe hoje? Não entra. Muito do que as crianças hoje estão sendo diagnosticadas com déficit de atenção é ansiedade, é medão. Vai saber o que está acontecendo em casa. Tá? Porque a ansiedade, assim, essas coisas traumáticas, ela impede a aprendizagem. Não tem espaço. A criança está pensando o que vai ser quando eu chegar em casa, como é que vão ser as coisas, minha mãe está assim, meu pai está assim. Sabe? Ela não está aqui, ela está lá. Né? Então, tem muitas coisas que o trauma vai fazer na nossa vida, esse impacto que a gente não se dá conta.
né? Não é intencional, é inconsciente mesmo, né? Mas o Senhor nos deu ferramentas para a gente poder superar isso. A gente consegue hoje deixar o cérebro ir lá pensar essas coisas do passado que nos fizeram mal, e o cérebro sabe. Ele é muito sábio. Olha como eu nunca canso de me surpreender com o cérebro das pessoas, né? E aí sai, a gente trata e arquiva. Pronto. E aí a depressão levanta. Aí a gente olha para frente. Ai, que lindo. Doutora Esli, outra coisa que eu li no seu livro, e eu não quero terminar essa live sem citar isso, foi algo que me abençoou muito também. Porque, como você citou aí, às vezes uma sessão, às vezes 3 sessões, se resolve um problema de como a pessoa sente, de como ela percebe uma falsa crença, uma mentira, ela desaba, a verdade que é inabalável, ela floresce, ela frutifica na vida da pessoa, sobre a sua autoestima, sobre como ela se vê, como ela vê as pessoas, como ela vê o mundo, como ela vê o futuro. Então, assim, o método MDR, como eu li nos seus livros, ele tem um resultado muito rápido como terapia. Até porque a pessoa não precisa, às vezes, falar, ainda que a fala pode ser terapêutica, né? A escuta pode ser terapêutica, mas ela acessando aquela memória no cérebro, ela vai puxando aquele fio. Então, eu me lembro de uma história no seu livro dizendo de uma pessoa que foi, por exemplo, abusada sexualmente por muitos anos. Imagina se ela tivesse que recontar todas as vezes que a memória dela, porque quase tudo está aqui atrás sem ser acessado. Tem algumas coisas aqui no consciente, né? Isso ia ser uma cura infindável, um processo de cura sem fim. E na terapia MDR, além da pessoa não precisar verbalizar tudo, é como se ela puxasse ali o fio da raiz. E a partir daquela raiz, tudo mais vai sendo organizado, né, processado, metabolizado. E eu fico pensando, né, gostei muito da senhora teve coragem de falar aí, né, de pecado, de trauma associado a essa queda da humanidade, né? Porque às vezes a gente, até como cristãos, a gente está fazendo um esforço tão grande para dar um fruto diferente. Ah, por que eu sou assim? Por que eu reajo assim? Por que eu sinto assim? Por que eu, né, tenho inveja? Por que eu tenho esse vício de sexo, pornografia? Por que eu tenho isso, aquilo, esse desvio de caráter? E às vezes a gente, como crente, está fazendo um esforço tão grande, e a gente está assim, cadê o Espírito Santo na minha vida? Cadê o fruto do Espírito na minha vida? Esse pecado que me domina, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero é o que eu faço. E às vezes, nessa origem, nesse pecado, nesse trauma, né? Se a gente pega lá na raiz, a gente vai conseguir realmente dar um fruto diferente e sem esforço. Sem esforço. Meu pai sempre fala assim, você não vê uma laranjeira, uma árvore de laranja, fazendo força para dar laranja. Não, ela dá laranja, é natural dela, né? E o Espírito Santo, ele tem esse poder de regeneração, né? De trazer luz. Eu sei que existem áreas da minha vida que já foram curadas pela revelação do Espírito Santo antes de eu conhecer o MDR. Eu tive, né? Eu já compartilhei com você experiências que eu já tive de momentos de oração em que ele trouxe à luz a raiz dos problemas. E uma vez que a raiz do trauma, a raiz do pecado, a raiz daquele sentimento ruim, a raiz daquela reação ruim que eu tinha foi revelada, o Senhor me iluminou, aquilo endireitou tudo. Então agora, conhecendo o MDR, eu até fiz um story dizendo que às vezes quando acaba uma sessão de terapia com a senhora, eu sinto assim como se eu tivesse saído de um culto, que eu fui transbordada do Espírito Santo, tamanha revelação da verdade, tamanha cura, né? Então, assim, resumindo, né, eu queria dizer aqui que é um processo de terapia realmente acelerado e que pode curar as pessoas pela raiz, para que elas possam dar um fruto de vida, de pureza, de beleza, de amor, de harmonia, né? E não mais ficar nessa luta incessante contra esse modo quebrado e ferido de ser.
Muito mesmo. Muito bom. Doutora Esli, se você pudesse ter, assim, suas últimas palavras na nossa live, recomendar o Praça do Encontro, seus livros, o que que você gostaria de dizer e deixar aí o pessoal registrar? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que sem sanidade não tem santidade. Deus me ensinou isso muitos anos atrás no Equador. Gente, a gente tem as farpas no coração, a gente tem, não tenha medo. Tenha coragem de ir atrás. Deus vem atrás de nós. Ele vai te dar essa possibilidade de viver melhor, sabe? De viver mais em paz, de ter mais intimidade, inclusive com o Senhor, com Deus. Eu desenvolvi um caderno de oração muitos anos atrás, que é um trabalho emocional de uma disciplina espiritual, que é uma forma da gente trabalhar e descobrir algumas dessas partes do coração. Então, é um caderno de oração, está gratuitamente lá no nosso site, praçadoencontro.com.br. Caderno de oração, você pode baixar o caderno e você pode baixar umas músicas de louvor de um compositor egípcio cristão, lá do International House of Prayer, do IHOP em Kansas City, de piano maravilhoso, maravilhoso. E enquanto você for trabalhando, vai ouvindo aquelas músicas, porque elas são bilateralizadas, elas vão estar trabalhando essas coisas. Você pode fazer sozinha, ou você pode fazer também em grupo e compartilhar as experiências. Né? Tem o Procure um Profissional, tanto na traumaclinic.com.br, quanto na Praça do Encontro. Nós estamos armando essa lista, nós temos muitos cristãos formados. A gente já formou mais de 3 mil pessoas, colegas, nesses 15 anos que eu estou no Brasil. Muitos são cristãos, evangélicos, adventistas, católicos, tudo quanto é coisa assim que a gente pode imaginar, assim, muito bonito. Mas nós temos também colegas que trabalham muito bem. E a gente respeitam o cérebro. Então, mesmo a pessoa não sendo cristã, ela pode receber ajuda com pessoas éticas, sérias. Então, no nosso site também nós temos muitas pessoas que foram formadas, que não são necessariamente cristãs, mas que são muito sérias naquilo que elas fazem e que também podem ajudar. Temos os livros, nós estamos com a promoção do Cuidando da Família. Gente, primeiro capítulo, a importância do pai. Vai lá ver o que é o pai. O pai é quem determina a sexualidade dos seus filhos, desde a hora da concepção para o resto da vida. Né? É ele que faz o diferente, né? É ele que faz a diferença na nossa vida. Então, vamos lá ver essas coisas. E eu tenho outros livros. Nós vamos começar a formar pessoas nos próximos meses que podem trabalhar num programa chamado Recuperação Emocional e Intervenção nas Adversidades. Para as pessoas não cis, né? Pessoas que não são necessariamente formadas em MDR ou em psicologia, mas com ferramentas, como é que se diz, mais light, né? Mais simples, né? Onde também ensinamos a encaminhar, saber o que é, eu chamo a fina arte do discernimento e sabedoria, saber encaminhar, né? Para as pessoas poderem também trabalhar e alcançar mais pessoas para a cura. Porque eu tenho fé que nós estamos já na boca de uma grande colheita. E o que Deus tem colocado no meu coração é que nós temos que ser capazes de curar essas pessoas que vêm para a igreja. Eu tenho visão de estádios inteiros de pessoas fazendo culto todos os domingos, porque não cabe na igreja em lugar nenhum. E o Senhor me coloca no coração, nós temos que ter as pessoas, as ferramentas, o corpo de Cristo preparado para receber e poder curar essas feridas. As pessoas sofrem muito. Perdão, as pessoas sofrem muito. E nós temos como ajudá-las. Então, eu vou à luta com isso, com toda essa idade minha, eu não paro. É o que me faz sair de casa. Agora, eu saio de casa no computador, mas fico trabalhando até tarde às vezes. Porque eu creio, né, no que Deus tem, nessa visão para o meu povo, para o meu país, para o nosso continente. Nós vamos conseguir fazer isso, de ajudar as pessoas a ter a santidade, andar nos caminhos do Senhor, fazer o que Ele quer, na medida em que a gente sarar as faltas do seu coração. Amém! Obrigada por essa oportunidade de poder falar isso, porque eu não sei essas chances, né? Mas é o que bate no meu coração. Seja a primeira de muitas vezes em que eu amo te ouvir, em que eu possa te ouvir, e muitas novas filhas na fé e filhos na fé que a senhora está ganhando aí de quem está nos assistindo. Pessoal, a live vai ficar salva no meu IGTV. Você vai poder compartilhar com outras pessoas que não puderam assistir ao vivo. O Espírito Santo quer alcançar muitas pessoas com essa mensagem de esperança, de possibilidade, não é? E eu vou deixar, doutora Esli, o link no meu Stories
para o site praçadoencontro.com.br, aonde as pessoas vão acessar todos esses recursos, inclusive o teste, né, da escala de eventos adversos na infância, ACE, o livro promocional, durante 24 horas vai estar lá no preço especial, livro sobre a família. Então eu vou deixar agora mesmo, logo depois dessa live, salvo lá no meu Stories. Um beijo grande, muito, muito grande para a senhora. Eu que agradeço, né? Muito bom para todo mundo. Deus abençoe. E sexta-feira, música nova, hein? Opa. Até lá!